Antes de começar, vamos orar? Ô Espírito Santo, muito obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Deus. Obrigada porque o Senhor tem ministrado tanto, Senhor, aos nossos corações, Paizinho. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por estarmos, Senhor, mais uma vez diante de ti, diante, Senhor, dessas palavras maravilhosas que o Senhor deixou para guiar, Senhor, a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém! Seja muito bem-vindo ao dia 73 e hoje a gente vai ler Josué do 20 ao 22, com talvez uma participação especial ou não, vamos ver. Se Deus quiser, eu consigo terminar hoje nesse vídeo. Lembrando que para receber as notificações precisa estar inscrito no canal e ativar o sininho. Aqui logo abaixo do vídeo tem um sininho. Se você clicar ali, você vai receber as notificações diariamente da nossa leitura. Vamos começar então? Josué 20. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador de sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moram entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue até comparecer diante da congregação. Josué 21. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Quiriate-Arba. Arba era o pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade do refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna, com os seus arredores, Jatir, com os seus arredores, Estimoa, com os seus arredores, Olom, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Aim, com os seus arredores, Jutá, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gézer com os seus arredores, Quibzaim com os seus arredores e Bet-Horon com os seus arredores, ao todo 4 cidades.
Da tribo de Dan deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quisião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, Enganim, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reob com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Ramote-Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade deram Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor, era assim com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel a toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora, o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos e sejam fiéis a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu. E eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo de Josué deu herança entre os seus irmãos deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Volte para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos seus inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua prosperidade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. E lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor:
Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que vocês hoje deixassem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: ó poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dele, com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos, e bendisseram a Deus, e não falaram mais de ir fazer guerra contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Oh, glória, aleluia. Muito bem, acabamos aqui então esse dia, e eu te espero aqui amanhã para o próximo dia. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.